paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para a escola bíblica dominical. Sou o Diácono William, superintendente da IBD ali na Igreja Jardim Corumbá. Tem como nosso pastor dirigente, pastor Luiz Fernando, e nosso pastor presidente, pastor João Nunes. Vamos estar fazendo uma oração para nós darmos início à nossa aula nesse momento. Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos por mais essa oportunidade que ainda temos, Deus, de falar da Tua Palavra, de compartilhar a Tua Palavra com os nossos irmãos, meu Pai, com todo o mundo, meu Deus. Nós sabemos que essa oportunidade é uma oportunidade única, mas muitos mesmo assim não dão valor. Queremos te agradecer, Espírito Santo, por essa manhã. Queremos te agradecer, Espírito Santo, por esse dia que o Senhor tem concedido a mim, a minha família e a todos aqueles que estão assistindo neste momento. Teu Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um. Usa-me, Espírito Santo, nesta manhã como um canal de bênção a muitos, a todos que irão assistir essa live. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Nossa lição de hoje, lição número 2, tem por título Jesus Cristo e Missões nos Salmos. Jesus Cristo e missões nos Salmos. Como se fala em missões, se fala sobre o desejo de salvar os perdidos. Então vamos ver esse desejo também impregnado no livro de Salmos. Vamos estar vendo que o livro de Salmos é um livro messiânico, onde tem várias profecias a respeito do Messias. E vamos estar vendo também que é um salmo de missões, que vem falando aí sobre salvação, vem falando aí sobre resgate dos perdidos. O texto áureo está em Salmos 22, versículo 1. Verso 1, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A verdade aplicada diz assim: os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra, o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Por isso que fala missões nos salmos, está aí falando, né, que os salmos também vem falando sobre o plano divino de alcançar aí os povos para que todos o adorem. Os textos de referência está em Salmos 2, Salmo 22 e Salmo 110. Salmo 22, verso 27, diz assim: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. Salmo 110, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. A introdução diz: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Então, esses serão os assuntos que iremos abordar nessa lição 2. Como hoje é um domingo onde todos celebram a Páscoa, já vamos dar de início, já vou trazer de início o significado de Páscoa. Para os judeus, o significado, a palavra Páscoa, vem da palavra Pessá, que significa passagem. Sabemos que a Páscoa foi instituída, a primeira Páscoa foi realizada ali em Êxodo 12. Pessá, quando houve a passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Então, Páscoa significa isso, passagem. Quando o povo hebreu passa ali pelo Mar Vermelho, houve ali o Pessá, houve ali uma Páscoa, houve ali uma passagem. E também uma referência à libertação, de uma passagem, de uma vida de escravidão para uma vida liberta. Hoje, os cristãos comemoram a ressurreição de Cristo, mas o significado também continua o mesmo. É uma passagem, que através da ressurreição de Cristo, nós temos essa passagem aí da vida de escravo, da vida aí de pecado, para uma vida de libertos do pecado, para uma vida de liberdade com Cristo.
Então a Páscoa ela tem esse significado de passagem, de liberdade, de mudança de vida. E assim como o povo hebreu foi liberto ali do Egito, da escravidão do Egito, hoje, através do sangue de Jesus, através da vida, da ressurreição do nosso Senhor Jesus, nós também podemos ter essa liberdade do mundo, podemos ter essa liberdade aí do pecado. Então a Páscoa é alguns diferente para o judeu, é diferente para os cristãos, mas o significado real é o mesmo. É passagem, é libertação. E o mesmo Deus que libertou o povo hebreu há milhares de anos atrás, ele continuou com o mesmo desejo de libertar a sua vida, de salvar a sua vida. Se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, hoje é mais um dia que ele está te dando de oportunidade para você ter essa realização também na sua vida de passagem, de Páscoa, aí da escravidão para uma vida de liberdade, junto com o Senhor Jesus. A introdução, já lemos, né? Falando aqui, vamos tratar dos salmos messiânicos e dos salmos missionários. Então vamos estar vendo que os salmos eles trazem ricos detalhes acerca do Messias, acerca do que aconteceria com o Messias. Vamos ver riquíssimos detalhes mesmo que os salmos vêm trazendo acerca do Messias, e também vamos falar um pouco sobre o salmo missionário, onde o objetivo aí de Deus é de salvar, é de libertar aí os perdidos. O tópico 1 tem por título Profecias nos Salmos Messiânicos. Vamos estar falando sobre as profecias. O Salmo 2 é escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4, 25. Na maioria das Bíblias não tem uma referência que esse Salmo 2 é de Davi. Mas lá no Novo Testamento, em Atos 4, 25, ali o escritor do livro de Atos faz uma referência, que foi escrito. Continuando, relata 3 profecias a respeito do Messias. A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. B, o triunfo do Filho de Deus. E C, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Vamos estar lendo o Salmo 2, verso 1 ao 3. É um salmo profético, trazendo essa profecia aí a respeito do Messias. Salmos 3 também está lá um texto de referência para aqueles que têm a revista. Diz assim: por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O subtópico 1.1, revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amotinam as gentes e imaginam coisas vãs? A palavra motinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independe da posição ou classe social do indivíduo. A revolta não será apenas de reis e príncipes em conluio e são direcionados ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Atos 2,36, Atos 18, 28. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas, por serem prenúncios de Cristo. Salmos 45, verso 7, 89, verso 20, Isaías, capítulo 61, versículo 1, Daniel, capítulo 9, versículos 24 ao 26. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos e a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então, Salmos 2 ele já vem tratando aí, ele já vem
prenúncio quer dizer prever o futuro, ele já vem trazendo esse prenúncio aí de que haveria uma revolta contra o ungido, de que haveria uma revolta contra Cristo. E hoje, nós já vemos que isso aconteceu, vamos estar lendo algumas passagens, nós vemos que hoje, no contexto atual, ainda não é diferente. Nós vemos que há grupos, há comunidades que é contra Cristo, que atacam aí os valores cristãos, como família e etc., e que ainda atacam e torturam e até matam missionários cristãos. Exemplos claros da revolta contra Cristo. Tudo que se refere a Cristo, existe um grupo aí que está contra. E aqui a lição vem dizendo que essa revolta não é apenas dos pequenos. Diz que independe da classe social. Nós vemos povos, os pequenos, mas também tem reis, tem príncipe, ou seja, um conluio que são direcionadas contra o ungido de Deus e contra tudo o que se refere a Cristo. De Salmo 2 já veio anunciando o que o Messias passaria. E aqui diz que o termo ungido aponta profeticamente para Jesus. Então, sempre que houver uma passagem com o termo ungido no Velho Testamento, está apontando, um termo ungido aponta profeticamente para o Messias, para Jesus. É uma referência a Jesus, o ungido de Deus. Atos 2:36, Atos 18:28 falam. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Vamos estar vendo uma? Isaías, capítulo 61, versículo 1. Olha o que diz, depois vamos ver o cumprimento dessa passagem lá no Novo Testamento. É uma passagem muito conhecida. Isaías, capítulo 61. Você está com a sua Bíblia aí, nos acompanha na leitura. Isaías 61, versículo 1. É um prenúncio de Cristo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Está vendo aí? Está falando aí de ungido, está falando de unção. Porque o Senhor me ungiu. Mas não é Isaías que está profetizando isso? Sim, é Isaías. Mas também faz uma referência ao ungido de Cristo, faz uma referência a Jesus lá na frente. Ou seja, o que lemos aqui é um prenúncio de Cristo. Prenúncio significa prever o futuro. Está falando de algo que aconteceria anos e anos mais tarde. E aconteceu lá em Lucas 4:18. Vamos ler o cumprimento dessa palavra, dessa profecia. Essa profecia que já se cumpriu. Lucas 4:18, olha o que diz. Lucas 4:18. Vamos ler o 17, que é um contexto para entendermos melhor. Aqui é quando Jesus entra, ali na sinagoga e tem a oportunidade. Lucas 4:17 e 18 diz assim: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor é em mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração. 19. A apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, quando o Senhor Jesus entra ali na sinagoga, é entregado até a ele ali o rolo, o pergaminho para ele ler, e ele lê justamente essa passagem que nós conhecemos hoje como Isaías 61, versículo 1. E ali ele diz: hoje se cumpriu. Uma profecia que estava lá anos e anos, 61, se cumpriu aqui em Lucas 4:19. Temos outras e outras profecias, tanto nos Salmos como nos profetas, trazendo prenúncios sobre Cristo, trazendo prenúncios sobre o Messias. Mais à frente vamos estar vendo outras. O subtópico 1.2 vem falando sobre o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conluio dos reis
príncipes, povos e nações, relatadas no Salmo 2, verso 1 ao 3, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. Vejamos: A. Os sábios e entendidos serão confundidos. 1 Coríntios 1:20. B. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Colossenses 2:15. Então, esses versos que ele aí do 1 ao 3, ele vem falando aí sobre a revolta, né? Houve ali um conluio, os príncipes, os povos, aí se uniram e se rebelaram contra aí, o reinado do Messias. Já estava profeticamente falando, né, que haveria uma rebelião contra o Filho de Deus, contra o reinado do Messias. Eles não querem o domínio do poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio do Senhor Jesus. Então, eles não quero que o Senhor reine sobre nós. Nós não queremos que o Messias reine sobre nós. Mas o querer do povo é inferior. O querer do povo, o nosso querer, vem depois. Primeiramente, sempre vai prevalecer a vontade de Deus. Independente se o povo queira ou não. Eu não quero Jesus governando sobre mim. Eu não quero Jesus governando sobre a minha nação. Independente. A palavra de Deus sempre vai se cumprir. Nós vemos aqui, nós lemos no B, que haverá triunfo sobre os arrogantes. Colossenses 2,15. Vamos estar dando uma lida na carta de Paulo à igreja em Colosso. Uma passagem interessante. 1 Coríntios 1,20 também fala que serão confundidos. Mas vamos ler Colossenses 2,15. Olha o que diz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, aqui já é uma profecia, aqui já é o cumprimento da profecia, lá de Salmos 2. O Messias vai reinar. Ele vai ser soberano. Mas houve um conluio, houve uma revolta, nós não queremos esse governo. Independente disso, a profecia se cumpriu. E o versículo 15 aí de Colossenses 2 vem dizendo, e despojando, ele envergonhou aí os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, queira ou não, a profecia vai se cumprir, a vontade de Deus vai prevalecer. Herodes, ele cometeu ali um infanticídio, matando diversas crianças, para que aquela profecia de Jesus como rei não se cumprisse. Tem uma profecia aí que Jesus vai nascer e vai reinar. Beleza, vou matar todos os meninos. Essa profecia não vai se cumprir. Deus preserva a vida de Jesus ali no Egito. Aquele Herodes morre. Jesus retorna a Israel. E a profecia se cumpre. Então, queira o homem ou não, pode se rebelar, pode se amotinar, pode fazer conluio. As profecias vão se cumprir. Então, o Salmos 2 vem falando dessa conluio aí do povo contra essa profecia, que não queria o triunfo do Filho de Deus. O 1.3 vem falando sobre o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Salmos 2, verso 8. O decreto divino, escorçado nos versos 7 ao 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. 1. Em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. As nações serão reunidas em volta dele. 2. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, 22 ao 23. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão
duro juízo. Então está aí. Tendo uma oportunidade de aceitar o Messias. Aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão um duro juízo, simplesmente. Vamos ler algumas passagens aqui. Em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Mateus 25, 31. Vamos estar lendo o que diz Mateus 25, versículo 31. Diz assim: e quando o Filho do Glória e todos os santos anjos com ele, no trono da sua glória. Aqui está falando sobre o reinado de Cristo. Que Cristo ainda não reinou na terra. Seu reinado será no milênio. Está perto de acontecer aí o reinado de Cristo. Mas ainda não aconteceu esse reinado materialmente. Espiritualmente sim, mas materialmente não. Mas em breve nós teremos aí Jesus como rei, sentado num trono e regendo aí todas as nações. Mateus 25, 31. As nações serão reunidas em volta dele. Mateus 28, 18. Então, querendo ou não, as nações, o rei, Jesus, irá reinar. Eu sou contra, eu não quero, meu país não quer. Ele será o Senhor de toda a terra, querendo ou não. 2. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, 22, 23. Efésios 1, 22 a 23, ele vem falando que Jesus é o cabeça da igreja. Ou seja, ele já reina sobre a igreja. Ele já tem um reino espiritual aí, ele já tem um reino espiritual aí acontecendo. Mas em breve esse reino será material, porque sobre toda a terra. Não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Ele não vai ser rei apenas dos judeus, apenas do povo dele. Mas nós vemos que é sobre a igreja e também sobre os gentios, ou seja, sobre todo mundo. Olha o que diz Apocalipse 11, 15. Queira ou não, ele vai reinar. Apocalipse 11. É uma passagem que fala do futuro, uma passagem escatológica. Apocalipse 11, 15. Diz assim: tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Então, uma passagem aqui onde que vem selando, né, essas profecias, que ele iria reinar, que iria haver uma rebelião, sim, mas Apocalipse vem fechando. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor. Então, todos os reinos aqui vai ser acabado, vai ser destituído e vai haver só um rei ali no milênio, que será o rei Jesus. Então, queira ou não, as profecias vão se cumprir. O diabo até pode arrumar meios para tentar fazer com que as profecias não se cumpram, porque ele é entendedor da palavra de Deus e das profecias. Mas ele pode arrumar meio, ele pode fazer o que quiser, assim como o ser humano pode endurecer seu coração, pode falar que não quer, mas vai reinar. Assim como ele já reina, já é cabeça sobre a igreja, em breve ele será rei sobre todo o mundo. E aí ele tratará com cada um daqueles que os aceitaram, como também daqueles que não aceitaram. O tópico 2 vem falando sobre o sofrimento do Messias. Vamos ver o sofrimento do Messias no livro de Salmos. E interessante, como eu falei no início, que vem trazendo vários detalhes. E é importante observar que o Salmos foi escrito aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então vamos estar lendo coisas detalhadas do que iria acontecer 1000 anos depois. Olha só, o sofrimento do Messias, tópico 2. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica.
É também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todos com referência a Jesus Cristo. Então é expresso de forma profética, ou seja, de algo que ainda iria acontecer, e tipológica, ou seja, usando tipos. Que muitas das vezes o salmo é de Davi, está se referindo a Davi, mas é também um salmo messiânico. É também um salmo que fala do Messias, que fala de Jesus. Também fala de Davi, mas também fala de Jesus. Até porque Davi também é um tipo do Messias. Davi também é um símbolo do Messias. Porque Davi foi o único que exerceu os 3 ministérios. Ele foi rei, profeta e sacerdote. E fora ele, só Jesus exercerá e exerce esse ministério. Vemos que Jesus foi sacerdote, profeta e em breve será rei. Então Davi é um tipo, ele tipifica aí a figura de Cristo. Por isso que muitas das vezes confunde ao lermos um salmo, se está falando de Davi ou está falando de Jesus, do Messias, mas está falando dos dois. Continuando, no subtópico 2.1, vem falando sobre a sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos esse cumprimento do Salmo 22 lá em Mateus 27, 46. Cristo abre mão de sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então aqui, sujeição ao abandono. Então o Messias, ele se sujeitou ao abandono do próprio Pai. O abandono é um dos piores sofrimentos que o ser humano pode passar. Nós vemos aqui que o Messias passou, mesmo sendo inocente, mesmo sendo filho de Deus, ele passou isso por mim e por você. Porque ali ele estava carregando o pecado da humanidade. O pecado ele faz separação entre Deus e o homem. O que une, o que vem fazendo essa união entre Deus e o homem foi o sangue de Jesus vertido ali na cruz. Então, através do sangue de Jesus, temos acesso. Através do sangue de Jesus, podemos se achegar ao Pai. Mas e aqui? Ele estava carregando o pecado da humanidade. Ele olha para o céu e é como se ele estivesse vendo o Pai de costas para ele. Por isso que ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui, o salmista, ele talvez tenha lembrado ali de Gênesis 14, quando Deus foi com Abraão naquela guerra contra os 5 reis. O salmista talvez tenha lembrado aqui de Gênesis 41, porque no versículo 5, se você ler aí, Salmos 22, verso 5, ele relembra dos patriarcas. Salmo 22, verso 5, ele traz à memória vários acontecimentos do povo do judeu que tinha acontecido com seus antepassados. O Salmo 22, verso 5 diz: A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Então o salmista traz agora à memória os que escaparam, os que não foram confundidos. Abraão escapou ali naquela guerra contra os 5 reis, Deus foi com ele. José, Gênesis 41, na prisão, Deus foi com ele, foi liberto. Israel, desde Êxodo, capítulo 1 até o 15, ali Deus esteve com Israel, livrando das pragas, livrando da escravidão, dando vários livramentos ao seu povo. E aqui o salmista ele traz a memória dos nossos pais e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. E ele vem trazendo a memória. E eu agora estou clamando, não estou tendo resposta. Eu agora estou precisando para mim. Porque o pecado está fazendo separação entre Deus e o homem. Nós lemos aqui no final do tópico 1.2 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13 diz assim:
Ali, Jesus estava sendo considerado um maldito. Jesus, aos olhos de todos, de Deus, ali Jesus era um maldito. Por quê? Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, todo aquele que era crucificado, todo aquele que era levantado no madeiro. E com Jesus não foi diferente. Ali, Cristo era um maldito, porque ele foi crucificado, foi morto no madeiro, estava carregando sobre si o pecado de toda a humanidade. Não era o pecado de uma, de 100, de 1000 pessoas, mas o pecado de toda a humanidade. Interessante que essa palavra que resgatou, Cristo nos resgatou da maldição da lei, significa comprou para pôr em liberdade. É algo profundo. Cristo, ali com a sua morte, ele estava comprando. Cristo nos resgatou da maldição. Ele estava comprando a minha vida e a sua vida para pôr em liberdade ali, após a sua ressurreição. Então, ali Cristo era considerado ali um maldito. E o Salmo 22 ali já vinha trazendo profeticamente o sofrimento do Messias. Já havia ali falando a respeito do abandono. Nós vemos que é algo tremendo. Aproximadamente 1000 anos antes de acontecer, já havia ali falando o que Jesus citaria na cruz. Está aí no Salmo 22, onde lemos: Deus meu, por que me desamparaste? 2.2 vem falando sobre a zombaria e desprezo que o Messias sofreria. Salmo 22, verso 6, ressalta: mas eu sou verme e não um homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se, na presente passagem, o completo esvaziamento de si, comprovando que o apóstolo Paulo fala de uma forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Isaías 52:14. Foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos 10, 33 ao 34, e pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz. Então, Salmos 22, também ele vem falando aí a respeito da zombaria e desprezo que o Messias passaria. Olha o que o nosso Messias fala: mas eu sou verme e não homem, vergonha dos homens e desprezado do povo. Olha a situação em que se encontrava o Messias ali na cruz. E os Salmos 22 já vem profetizando, já vem trazendo aí essa passagem do que aconteceria e aconteceu aí com o Messias. Isaías 52:14 diz que ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Estava horrível a aparência de Jesus ali na cruz. E depois de levar cuspida na face, o seu rosto ficou desfigurado. Aquela passagem de Isaías 53:2, que diz que a sua aparência era como terra seca, de uma raiz de terra seca, que não tinha aparência alguma para que gostássemos dele. Aquilo ali é uma referência, muitos dizem: tá vendo, só que a passagem do Messias na cruz. Estava com o rosto desfigurado, estava horrível. Ninguém aguentava olhar ali para a face de Jesus, porque ele sofreu torturas antes de ser pendurado à cruz. Olha Marcos 10, 33 a 34, o que diz o cumprimento dessas profecias de Salmo 22. Marcos 10, 33 ao 34. Diz assim: dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Só que Jesus, quando vai subindo para Jerusalém, Jesus já sabia de tudo o que aconteceria com ele. Jesus já sabia que seria zombado, que seria açoitado, que seria torturado.
por causa das escrituras desde Gênesis, vem trazendo, vem falando o que aconteceria com o Messias. Jesus tinha ciência disso. Por ser um judeu, por ser um estudioso da palavra de Deus, ele sabia passo a passo o que aconteceria com ele. Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Olha o que diz. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Até um ladrão, até um bandido condenado, até um que ali era uma escória da sociedade, começou a zombar do rei, começou a zombar do Messias. E o Salmo 22 já vinha tratando disso. O Messias passaria por zombaria e desprezo. Nós vemos os detalhes que as profecias traz do que aconteceria com o Messias. E assim não foi diferente, assim aconteceu. Nosso Messias foi espancado, nosso Messias teve aí o seu rosto aí desfigurado, foi açoitado, cuspiram no seu rosto, foi desprezado por todos que ali estavam em volta dele. O 2.3 vem falando sobre o sofrimento, não lhe impediu de cumprir a missão. 22, aí do 2 ainda, dá início a uma declaração pública de alguém que não deixa de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. Hebreus 2, 11 e 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53, 11. Tão satisfeito que chama aos que foram santificados de irmãos. Ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados e irmãos. Nós vemos aí que tremendo. O verso 22, aí do Salmo 22 ainda, vem falando que mesmo com todo sofrimento, mesmo com toda afronta, a missão não deixaria de ser cumprida. Verso 22, Salmo 22, 22. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Depois de ler, depois de saber todos os desprezos, todas as vergonhas, toda a tortura que passaria, o Messias vem declarando: eu declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Foi doloroso? Sim. Foi sofrido? Sim. Nós vemos que ali no Getsêmani, ele chegou a suar gotas de sangue. Por quê? Porque ali ele sabia que estava a poucos minutos de toda a profecia se cumprir. Ele queria passar por aquilo, se pudesse, ele não passaria. Fala, meu Deus, se possível for, passa esse cara passa esse sofrimento para outro, deixa que o outro cumpra essa profecia. Mas se não der, seja feito a sua vontade. E como não dava, teria que ser ele, teria que ser Jesus. A profecia se cumpriu sobre ele, a vontade do Pai prevaleceu. E ali ele passou por todo aquele sofrimento. Mas o sofrimento não o impediu de cumprir a missão. O sofrimento, as afrontas, a tortura, não impediu de a missão ser cumprida. Ele levou ali à risca, ele cumpriu à risca a missão até o fim. Então nós vemos que o Salmo 22 ele vem trazendo detalhes aí, sofrimento, da zombaria. E o Isaías 53 diz, Isaías 53, 11, no trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então, Deus ele sabia que o Messias, mesmo depois disso tudo, ele cumpriria a sua missão com êxito. Então, os salmos, que é chamados de salmos messiânicos, são esses, não só o Salmo 22, mas tem diversos, tem dezenas de salmos messiânicos, os salmos que vêm tratando aí do que aconteceria com o Messias. Vamos ver mais um verso, ainda no 22, no 18, Salmos 22, verso 18,
Olha que interessante. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Isso aconteceu lá no Calvário, né? É uma profecia que aqui repartiriam entre si as vestes e lançariam sorte sobre a túnica dele. E houve, né? Aconteceu ali, os soldados começaram, a túnica de Jesus era uma túnica especial por não ter costura, e ali eles queriam dividir, né, entre os soldados, mas como por ser uma túnica especial, eles falaram, não, vamos lançar sorte. Então vamos lançar sorte para ver com quem fica essa túnica. Ou seja, um cumprimento aí de Salmo 22, 18. Vamos ver mais um? Salmos 41. Os detalhes são riquíssimos, irmãos. Lembrando que é 1000 anos antes de acontecer. Salmos 41, verso, vem falando de quem seria o traidor. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava, do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então, é uma profecia de que o traidor seria um dos amigos, um dos próximos, um dos que comia pão, um dos que tomava café, um dos que almoçava com que não seriam de fora. Então, é um salmo messiânico também, essa passagem, vem falando aí sobre Judas, né? Salmo 78, existem diversos, vamos ver só mais dois, devido ao tempo. Salmos 78, os detalhes são incríveis. Salmo 78, verso 2. Diz assim: abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Salmos aqui vem falando que o Messias ele falaria em parábolas. E isso se cumpriu, como nós bem vemos no Novo Testamento. Vamos ver só mais um. 69. Olha o detalhe. Já vem profetizando que dariam fel para ele ali na cruz. Ele pediria água, mas dariam fel no lugar de água. Salmo 69, 21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aconteceu, Mateus 27, 48. Ele estava ali com sede ali na cruz, poucos momentos antes ali de ele entregar a sua vida, que ele pede água, ali levam até ele fel e vinagre. Então, olha os detalhes que o Salmo vem trazendo. Existem outros, dezenas de salmos messiânicos, que vem trazendo aí detalhes riquíssimos do que aconteceria com o Messias ali, tanto durante sua vida, como ali na crucificação também, né? E até a sua morte. O tópico 3 tem por título Sacerdócio Real e os Salmos Missionários. Estudadas as questões relativas às profecias, aos sofrimentos do Messias e o seu sacrifício, conforme os Salmos 2 e 22, cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. Subtópico 3.1, Sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, verso 4, informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a Ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus 5,6. De acordo com Matthew Henry, Melquisedeque foi sacerdote no seu trono e também o é Cristo. Zacarias 6,13. Rei de justiça e rei de paz. Ou seja, vem falando que Melquisedeque foi sacerdote no seu trono, ou seja, foi um homem, foi uma figura que foi sacerdote e rei. Foi sacerdote no seu trono significa isso. Ele tinha a função de sacerdote, mas também de rei. Zacarias 6,13, vamos ver que também Cristo teve essa função. Rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável, o sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4,15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Zacarias 6,13, ele faz essa referência aí. Zacarias 6,13
faz uma referência. Sacerdócio no trono. Zacarias 6:13. Diz assim: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória, e assentar-se-á e dominará no seu trono, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos. Ou seja, quem se assenta no trono é o rei. Mas aqui vem falando que ele se assentar-se-á no trono e dominará, e será sacerdote. Ou seja, é uma profecia acerca do Messias que seria sacerdote, mas também seria rei. Nós sabemos que Davi teve essa experiência, né, de ser sacerdote e rei. E o Messias também. Nós vemos que ele, o nosso sumo sacerdote, ele não ofereceu sacrifícios, mas ele foi o próprio sacrifício, ou seja, ele ofereceu o sacrifício pela humanidade. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o rei, ele é o cabeça da igreja, e em breve será rei e cabeça de todos os povos. Então, Davi e Jesus foram os únicos que teve os 3 ofícios: rei, sacerdote e profeta. O 1.2, o 3.2, vem falando sobre os salmos missionários, ou seja, os salmos que falam aí do resgate da nação, o salmo que vem falando sobre os resgates dos perdidos. Diz assim: após destacarmos os salmos diretamente relacionados à pessoa e característica de Cristo, compete observarmos que os salmos 67 e 117 estabelecem um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso, clamarmos a Deus por misericórdias e bênçãos, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Vamos ler? Salmos 67, verso 2, e depois o Salmo 117. Salmos 67, verso 2. Agora está se tratando dos salmos missionários. Salmos em que vem falando de missões, em que vem falando de resgate, de salvação. Salmo 67, verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Salmos 117, verso 1. E é um salmo missionário também. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Vamos ler o 2. Sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Então, o Salmo 67 e o Salmo 117 são salmos em que vem falando aí de resgate da nação, de toda a nação louvar ao Senhor, como revelado a Abraão em Gênesis 12, versículo 3. Ali, Gênesis 12, 3, é quando o Senhor fala, quando houve o pacto ali com Abraão, né? O Senhor fala que toda a nação seria bendita através de Abraão. Ó, Gênesis 12, 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui é uma passagem profética, porque essa passagem se cumpriu na vida do Messias. Essa passagem se cumpriu na vida de Jesus. Jesus é um descendente de Abraão, e através da sua vida, da sua morte, toda a família da terra é abençoada. Então se cumpriu: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é uma referência aí também ao Salmo 67, ao Salmo 117, onde vem falando de todas as nações, onde vem falando de todas as famílias o glorificarão, o louvarão, porque é dessas profecias dos salmos missionários. O texto do Salmo 67, verso 2, representa esse propósito, para que o verso menciona caminho e salvação, vontade de Deus
o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. E assim o Senhor será adorado por todos os povos. Interessante, né? Então, há uma sequência aí. Somos abençoados, somos salvos, somos abençoados, somos salvos. E assim os povos vão ver, vão me servir de exemplo, né? Aquela família foi abençoada, foi salva. Aquela nação foi abençoada, foi salva. E terá consequência, né? Com isso, outras nações também alcançarão a salvação e alcançarão também a bênção do Senhor. O 3.3 tem por tópico 3.3 tem por título que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidney e Champlin, faz parte do grupo de salmos identificado como salmos Hallel, ou seja, salmos de louvor, que são aqueles salmos que estão ali desde o 113 até o 118. O Salmo 117 é o menor de todos. Lemos ele todinho aqui, né? Ele tem apenas 2 versos. Contudo, é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos, são 2 os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quanto aos feitos humanos, é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo a discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Paulo, ele vem falando aí em Romanos 15, 11, vamos ler, vem falando que Cristo nos recebeu, e ali ele enfatiza ainda os judeus. Ou seja, todo mundo, seja judeu, seja gentil, todo mundo está aglobado, está encorpado aí no plano da salvação. Romanos 15, 11 diz assim: e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Nós sabemos que gentios são aqueles que não são judeus. E aqui a palavra foi direcionada aos judeus, e aqui nós vemos ela sendo direcionada também aos gentios. Depois, a salvação foi para todos os povos. Deus ali envia o seu Filho Jesus. O plano de salvação estava aí decretado, existia desde o início do mundo. Os judeus darem aí o Senhor Jesus como Salvador, foi aberta essa oportunidade aos gentios. Foi quando Paulo começa a pregar aí aos gentios. Então, todo o povo, agora todo o mundo tem a oportunidade de ter o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. O Salmo 117 retrata o amor e a fidelidade de Deus em um chamado universal. Houve um chamado, uma época em que apenas os judeus foram. Mas agora a oportunidade foi aberta a todos. O chamado agora é universal. Então, queira aqueles como aquele grupinho, né, que são contra aí Cristo, são contra os missionários, são contra os cristãos, são contra tudo que se refere a Cristo, queiram eles ou não. O rei em breve reinará sobre toda a terra. O milênio está muito próximo. Só no milênio, só quando estivermos nosso Rei Jesus aí assentado no trono, é que teremos um tempo de paz, é que teremos um tempo de cura, é que teremos um tempo aí de bondade, é que teremos aí a escassez da fome, a escassez da doença, e esse reino está muito perto. Então a lição de hoje ela tratou aí dos salmos messiânicos, né? Apenas fazendo uma revisão dos salmos que se referem. Eu li alguns, mas se você pesquisar aí na internet, se interessar, você vai ver que existe dezenas e dezenas de salmos em que vem tratando aí do que aconteceria, né, com o Messias. E também falamos sobre os salmos missionários, ou seja, os salmos em que vem trazendo, vem oferecendo salvação para todos. Os salmos em que tem aí um chamado universal. A conclusão diz:
Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Então nós lemos que mesmo com sofrimento, passando vergonha, mesmo sendo zombado, o Messias ele não deixou a missão de lado, ele cumpriu a missão. E agora cabe a nós também cumpramos com fidelidade a missão que nos foi proposta. Qual a missão? A salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Então, e se eu for perseguido? Se minha família for morta? E se eu tiver perdas? Não importa. Nós vemos que o Messias é o melhor exemplo que tem. Mesmo sofrendo, nós vemos aí alguns detalhes, poucos minutos, é claro, alguns detalhes da vida do sofrimento aí do Messias, mas ele não abandonou sua missão. Não, vou deixar de lado, tá pesado. Não, tá doendo. Não, tá sofrendo. Eu fui abandonado até pela minha família. Mas ele cumpriu. E cabe a nós anunciarmos a salvação até os confins da terra. Mesmo que para isso seja preciso perder família, mesmo que para isso seja preciso perder até a vida, a missão ela deve ser cumprida. Assim como o Senhor Jesus cumpriu, foi exemplo para nós, a missão de levarmos o Evangelho a toda a criatura, até os confins da terra, ela tem que ser cumprida. Então comece com seu vizinho, comece com aquele seu colega de escola, comece com aquele seu colega de trabalho, que assim você estará cumprindo a missão de Deus. Eu quero agradecer a todos que estiveram aí nos acompanhando, que Deus te abençoe ricamente, porque nós vemos que nós devemos crescer em graça, mas não só em graça, mas no conhecimento também da palavra de Deus. E a palavra, nos dias de hoje, estava sendo desprezada, né? O coube, por intermédio aí, Deus proviu Deus de acontecer desgraça, de acontecer essa praga, e temos visto que nem existe, mas graças a Deus estamos vendo aí o retorno, tanto de evangélicos como não evangélicos, ao amor, aí o renascimento do amor à palavra de Deus, seja por medo, ou seja por amor realmente, mas a palavra de Deus aí nesse tempo de crise, graças a Deus, está sendo voltada, está voltando a ter prioridade na vida de todos. E assim que Deus quer. Quero agradecer a cada um. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Continue acompanhando as lives no meio de semana. Hoje, à noite, também haverá live aí do nosso culto, com nossa família pastoral, nosso pastor Luiz, nossa missionária Dilma, o evangelista Mauro, o presbítero Eliezer e o diácono Ezequiel. Estão aí, abriram a porta da sua casa e estão aí nos dias de culto, fazendo a live para abençoar a sua vida. Nos acompanhe conosco. Quero agradecer a cada um aí que nos adicionaram à nossa página tem crescido bastante. E a missão é essa, é um ajudando o outro, somos todos irmãos. Então que Deus abençoe a sua casa. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai, graças te damos por esses minutos que passamos, meu Pai. Nos alimentando da sua palavra. Que nós sabemos, meu Pai, que é só ela para nos livrar do dia mal. Que é só ela que nos impede, meu Pai, de pecarmos contra ti. Possamos a cada dia mais, meu Deus, despertar para ler a tua palavra. Possamos a cada dia mais, meu Pai, nos interessar pela sua palavra, porque ela é alimento, ela é luz. Sem ela, Pai, nós não chegaremos a lugar nenhum. Continua conosco, Espírito Santo, neste domingo, esse finzinho de domingos, na tarde, nos dá uma noite abençoada. E que o culto à noite também, meu Pai, se assim o Senhor permitir, venha a ser edificante para todos aqueles que estarão assistindo, meu Pai, hoje ou estarão assistindo outros dias. Continua com cada família, meu Pai, que está assistindo, que assistiu essa live e que irá assistir. O Senhor Deus venha a ser o Senhor da casa deles. O Senhor, Pai, venha trabalhar através, meu Pai, dessa palavra, através desse ensinamento. O Senhor venha modificar vidas, Pai, porque é isso que nós cremos, é isso que nós pregamos, na modificação, na salvação de vidas. Continua conosco, continua com o nosso Brasil, meu Pai. Tenha misericórdia da nossa nação.
É o que eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.